Bueno, quando hablamos de la constelação, vemos que o próprio término constelação familiar abarca uma coisa grandiosa, uma coisa maior, que simplesmente o núcleo familiar de los cônjuges e los hijos, que são importantes, são a base de la constelação. Pero é algo assim que entran também los parientes, entran também los abuelos, los tíos, los sobrinos, e según Juana de Ángeles, en este libro Constelación Familiar, hasta los vecinos também. Então, esse adquire grado de importância muito grande, porque estamos falando de muitos espíritos, não? Que vienen dentro de la constelación familiar en primera instancia y después los que llamamos agregados, que van entonces se casando y van entrando también en la constelación familiar. Es muy importante porque dentro de la constelación familiar entran espíritus amigos, queridos, pero también espíritus adversos, espíritus que fueron antagónicos a nosotros en algún tiempo. Entonces la familia torna-se muy importante porque é uma ferramenta importantíssima de trabalhar o caráter e os hábitos de aqueles que la compõem, pero também de apaciguar passados, de restaurar passados que foram muito conflitivos em vidas anteriores. Então, quando nós falamos da família e falamos da constelação familiar, é tema bastante importante que hoje está ganhando muito espaço, porque, segundo alguns autores, 70% dos problemas de uma pessoa, eles dizem que vêm de relacionamentos afetivos, familiares, de algum tempo, em esta ou em outras vidas, que traz isso à idade adulta agora. Então, é tema que está bastante de moda e muito importante. Bueno, nós vemos en los peces, en los animales, el instinto gregario, ¿no? El instinto gregario que une a los seres, que se agrupan, se auxilian, que se dependen recíprocamente, y en el ser humano alcanza un otro nivel debido al racionamiento y la conciencia. Entonces vemos que hay animales que tienen estrategias de cacería, de reproducción o de defensas que les ayudan la agrupación. En el hombre, entonces, alcanza más que eso, no solo la supervivencia, no solo la defensa, pero también la sublimación de sentimientos, la sublimación de actividades en grupos. Entonces, los grupos, especialmente en el hombre, por el razonamiento y la conciencia, se puede también evoluir. Piense que la voluntad, el libre albedrío de tener esa conciencia y actuar como ejemplo es importante individual. El grupo entonces juega un papel muy importante. Nosotros, yo siempre digo lo siguiente, nosotros vivimos como un rompecabezas. Entonces el rompecabezas tiene un montón de pedacitos, y ese pedacito que nos llega de otras personas en nuestras convivencias, y también dejamos nosotros algunos pedacitos para que ellos van recomponiendo el rompecabezas de ellos. Entonces el relacionamiento humano es muy importante. Nosotros somos sociables, somos bichos sociales, hacemos parte de la sociedad y tenemos nuestro cuerpo y nuestra mente propicia para eso. Tenemos todos los elementos corporales y también elementos mentales propicios al desarrollo. Cuando hablamos de la caridad y la caridad de las distintas formas, también el relacionamiento propicia la caridad, propicia la autoiluminación, el autoperfeccionamiento. Entonces, nosotros tenemos todos los aparatos adecuados a la comunicación con los terceros, a nosotros probarmos, por ejemplo, nuestra tolerancia, nuestra resignación, la ayuda, el conocimiento, el aprendizaje. Entonces, tenemos esta máquina corporal y mental, ¿no? Y espiritual, porque el espíritu, viajando milenarmente, adquiriendo experiencias, podemos ir creciendo, no solo materialmente, intelectualmente, como psicológicamente, espiritualmente también. Entonces, el instinto gregario es muy importante porque a través del grupo nosotros podremos hacer grandes avances, grandes sublimaciones en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Y nada mejor que estando en el año que se conmemora los 160 años del Libro de los Espíritus, que ponerlo ahí y sacarmos algunas preguntas del tema.
La pregunta 695, la unión permanente de dos seres es contrario a la ley natural. Kardec pregunta a los espíritus y los espíritus de la codificación responden entonces que es un progreso en la marcha de la humanidad. Imagínense ustedes cuánta cosa pasamos, ¿no? Cuánta cosa desde que la formación del planeta, los distintos reinos, para que nosotros pudiéramos entonces tener la felicidad, ¿no?, de tener un avance como ese y tener entonces la unión permanente de seres que nos auxilian, que nos ayudan, o que nosotros podamos apaziguar lo que fue en cosas difíciles de nuestras decisiones infelices del pasado. Entonces los espíritus responden que é um progresso em la marcha de la humanidad, la unión de seres com el mismo, com sentimentos, com amor, para que puedan entonces recibir outros espíritus, ¿no?, que a través de eles vão ter também a mesma oportunidade. La pregunta 696 del Livro de los Espíritus, que efecto produziria en la sociedade humana la abolición del matrimonio? Entonces los espíritus responden regreso a la vida de los brutos. O sea que si nosotros imagináramos egoísticamente estarmos solitários para hacer lo que nos dá la gana, sin nos preocupar con la libertad y sin con la libertinaje. Entonces nosotros estaríamos egoísticamente perjudicando a nosotros y perjudicando a otros. Entonces esta unión, esta sublimación entre los seres con sentimientos de amor y de cariño propicia también la sublimación de carácter, de temperamento, de hábitos, que van a ser muy importantes en futuras responsabilidades. La pregunta 700 y 701 del Livro de los Espíritus habla sobre la poligamia y la monogamia. Y los espíritus entonces dicen que como no hay amor, como no hay un afecto real en la poligamia, que la monogamia está más acorde a la ley natural. Felizmente hoy, la poligamia, la tendencia a desaparecer por completo, a medida que el hombre entonces va evolucionando moralmente y va viendo que no hay un sentido más allá del sensual en tener la poligamia y sí la monogamia, que podría favorecer entonces los hogares con más concentración en amor, en recursos, para que otros espíritus puedan reencarnar por intermedio de ellos. Entonces el matrimonio, segundo las miras de Dios, debe estar fundado en el afecto de los seres que se unen. Eso sería extraordinario, embora sabemos que às vezes hay matrimonios de expiación, matrimonios de resgate. Pero si nosotros tuvermos, si esa pareja tuver la conciencia de eso, puede decir, vamos a hacer lo mejor posible para que podamos mejorar esta situación, ¿no?, que es el deseo de todos nosotros. Entonces, ustedes ven el universo, una constelación, vean que existen astros de primeira grandeza, de segunda grandeza, estão bajo la lei divina, la lei harmônica, não se chocam e estão sempre em la plenitud. Então, la constelação familiar, o término constelação, vem de essa constelação, recuerda a constelação planetária, não? E objetivamente também a constelação familiar, que sejam como a constelação planetária, donde todos os astros, os planetas, e nesse caso os padres, os abuelos, os tios, os primos, enfim, todos tenham uma harmonia e todos estejam procurando a evolução individual e grupal. Então, a constelação familiar, que recuerda o universo, astros de primeira grandeza, de segunda grandeza, não? Aí entram os padres, não? Cuya força moral, nesse caso gravitacional, pero moral, imponem os hijos em la condição de planetas ao redor, não? Depois futuros satélites, enfim, depois aqueles que vão entrando na constelação familiar que está sempre recebendo novos elementos e sempre dando um estado muito breve de alguns elementos, de algumas pessoas que se vão a evolucionar periodicamente em outros lugares. Então, mais ou menos de aí vem, e também vocês podem ver a grandeza do término em termos de que nossa preocupação não deve estar solamente em la família, em la esposa, em los hijos, pero sí con nuestro ejemplo influenciar también un poco más, ¿no?, en los tíos, en los abuelos, en los primos, en los sobrinos, para que todos puedan ir gradualmente atingindo uma evolução satisfatória.
Entonces, en los astros hay una armonía, hay leyes cósmicas que los mantienen equilibrados, ¿no? Pero en la familia, ni siempre es exactamente así, porque nosotros todos, o los elementos que componen la constelación familiar, tenemos distintas experiencias, distintas vivencias. Puede ser que en el seno de nuestra familia recibamos a un espíritu nuevo, un espíritu que no ha tenido entonces oportunidades de convivencia con nosotros. O puede ser que venga un espíritu adverso, antagónico nuestro de alguna vida, y entonces este hijo que pode estar em uma família equilibrada, em sintonia, para poder ajudá-los, não? Mejorando as tendências iniciais em la infância e em la juventude, para poder ajudar a esse espírito. Então, nem sempre, atualmente, no estágio que estamos, ¿no?, de expiação e pruebas, nossa constelação seja exatamente a constelação de los astros, que tem em si uma plenitude e um equilíbrio em suas leis. Nós dependemos, então, do desenvolvimento ético-moral de cada indivíduo da constelação familiar para que essa constelação esteja o mais sana possível. Por isso que é importante, como um equipo de futebol, por exemplo, que depende não só de los 11, depende de 20, 30 pessoas que estão aí esperando a oportunidade para entrar, e eles também devem estar no plano espiritual esperando a oportunidade de renascer. Estão trabalhando allá, estão se capacitando allá, estão se preparando, estão orando para que todo salga bem, e os que estão aqui estão em la lide, em las lides diárias. Então, esse desenvolvimento ético-moral é o que nós e a responsabilidade de pertencer a uma constelação é que deve ser nosso centro de atenção. Não só a pequena família, e é muito importante que é a primária, mas sim ter a consciência de que nós hacemos parte de um grupo maior. Grupo que vibra por nós outros, grupo que está aí, mesmo que esteja no plano espiritual, está vibrando para que nós outros consigamos desenvolver, porque nós outros vamos receber outros espíritos que estão à la retaguarda. Mas nem sempre há um equilíbrio entre as famílias, porque seus componentes não têm todos o mesmo nível, digamos, ético-moral. A família é resultado de um largo processo evolutivo do espírito em la extensa trajetória recorrida por meio das sucessivas reencarnações. Passamos muitos, digamos assim, podemos chamar hasta de milhões ou bilhões de anos, e quando se individualizou, não, o princípio divino se individualizou na formação dos espíritos, os espíritos digamos, em mundos primitivos, primeiras encarnações, nós outros não somos, o planeta de expiação e pruebas, já é um grado superior, mas quanta coisa foi recorrida em las reencarnações, não? Muitas reencarnações, hoje se vive um pouco mais, mas antigamente era muito comum que se durava, que encarnávamos por um período menor, mas muitas confirmações de que nós outros passamos por distintas experiências. As experiências sempre são importantes. Por mais que não usemos nesta algumas coisas que já traímos, em algum momento vamos usar. Então, nunca é perdido. E o ideal seria que llenemos nosso espaço duro, nosso disco duro, que todos temos, com coisas que nós outros vamos, então, a necessitar agora e no futuro. Coisas que, como dijo Jesus, não escapam com o tempo e os ladrões não podem roubar. Então, a vivência, a alegria, a caridade, o trabalho, não? São todos elementos, não? de melhoria que nós outros vamos, ferramentas que nós outros vamos estar trabalhando em tempos presentes e futuros. Este livro é muito importante e meu conhecimento é muito pouco do tema. E eu tive que recorrer a este livro e graças a Deus que lo hice, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Então, a constelação familiar, dijo Joana de Ángeles neste livro, que é constituído por espíritos afines em realizações de amor, ou também afines por compromissos perturbadores de outras existências. Então, dentro da constelação familiar, dentro da família, não estamos solamente rodeados de espíritos que já viveram com nós outros, ou que são simpáticos
em sentimento com os outros. Também temos adversários, temos espíritos antagônicos, temos espíritos novos que não han tenido a oportunidade de ter uma vivência com os outros. Então, a constelação familiar, vocês podem comprovar isso em la prática, que é formado também por espíritos que têm uma boa sintonia entre eles e espíritos que não têm uma boa sintonia por enquanto, porque sabemos que um dia todos vamos marchar, não, para um futuro melhor que nosso presente. Então, a família organizada antes da reencarnação são elegidos os futuros membros que la conformam, não? Piensa que às vezes pode haver alguns cambios por livre albedrío, que todos temos, não? Pero não pode deixar de ser considerado um grave perjuízo que perturbe sua estrutura. Então, quando temos a consciência de que hacemos parte de um grupo, é como estarmos no grupo espírita. Quando entramos na casa espírita, não podemos fazer o que nos dá a gana, verdade? Temos que ter uma postura, temos que ser proativos, temos que sugerir, temos que apoiar, temos que estudar, não? Para apoiar coisas buenas, não? Temos que estar aí, então, imbuídos de uma responsabilidade que compite ao ambiente onde estamos. Lo mismo também em la família e em la constelação familiar. Lamentavelmente, nós não temos, por sermos, às vezes, jovens, quando éramos, a vezes não leemos nada a respeito, não nos hablan nada, os hijos vêm a vezes sem planeamento, não? E quando estamos com eles, não sabemos muito o que fazer, não queremos deixar nossa vida individual como era antes, porque nos acostumbrávamos e nos hacía bem, agora estamos em pareja, então temos que decidir em conjunto. Isso todo dificulta, não? Essa falta de consciência e compromisso dificulta nossa atuação em la família, em la constelação familiar. Então, é muito importante, e esse tema é importantíssimo. Por que esse tema sempre foi importante? Mas por que agora é mais importante? Porque estamos vivendo tempos de transições. O que será que se requiere de los perfiles de los jóvenes que vão formar parejas? De los espíritos que estão ou estão por renascer. São espíritos que já vêm com outro tipo de expectativa, de outro tipo de capacidades, de outro tipo de demandas. Então, espíritos que vão habitar a era de regeneração, a nova era que não está lista, que temos que trabalhar para, são espíritos que requerem outro comportamento de los cônjuges, de los padres. Há que pensar nisso. Por isso que em momentos de transição, esse tema é muito importante. Deveria ser tema de seminário profundo, de passantias e capacitações profundas em la evangelização juvenil, porque os jovens serão os futuros papás e mamás. E se eles tiverem essa consciência da constelação familiar, vão ver a importância e responsabilidade de receber espíritos já pouco mais avançados, com outros tipos de demanda. Então, é preciso planear, é preciso preparar-se, é preciso preparar, vamos a ver, no plano espiritual, não perder o tempo lá, mas quando chegar acá, nos prepararmos também. O que será que posso eu aportar a esses pequenos que vão estar em meu hogar? Hoje em dia, por as condições socioeconômicas, se depende muito, às vezes, que os dois trabalhem, mas há que encontrar com inteligência e flexibilidade espaços para trabalhar, para sustentar materialmente o hogar, mas espaços também para educar, porque hoje pensamos que a televisão, ou que a babá, ou então que a escola vai fazer coisas que não vão fazer. Eles vão tratar de fazer como a vida, coisas da vida, em la escola coisas, digamos, técnicas, mas as coisas morales têm que ser hechas na primeira escola que vamos a ver, que é o hogar. Então, a constelação familiar não é uma aventura, uma fantasia, viaje, não? Que otorga a compreensão da finalidade da existência terrenal, puesto no futuro da humanidade. ¿Por que puesto no futuro da humanidade? Porque
es tan importante? Porque si nosotros nos salimos bien con esta pequeña agrupación que está a nuestra responsabilidad, tendremos entonces el mérito de tener nuevas y mayores responsabilidades, ¿verdad? Y si nosotros consigamos formar una familia amorosa y equilibrada, estos personajes van formar otras familias amorosas y equilibradas. Y como la célula o el núcleo de la sociedad es la familia, de ahí viene entonces el gancho de la importancia de la familia para que la sociedad futura tengan familias equilibradas, amorosas, para recibir otros espíritus que están esperando por renacer. La cola es muy grande que está a la espera de los hogares. Entonces la familia es el cimiento sobre el cual la sociedad se edifica al convertirse en la primera escuela del espíritu, donde son perfeccionadas las facultades que liberan los recursos que duermen latentes. Todos nosotros traemos tendencias buenas, tendencias no buenas, estamos en un mundo de expiación y prueba, no somos santos. Pero esa edad infantil es ideal para que los padres puedan trabajar esas tendencias, y desde niños. Entonces, hay distintos modos, porque un niño puede que sea gemelo, pero no son iguales. Entonces, el amor sí es igual, pero el tratamiento hacia ellos deben ser diferenciados, porque cada uno tiene necesidades diferentes y tendencias diferentes. Entonces, las facultades que están aún adormecidas son importantes que reciban el perfeccionamiento adecuado, la conducción adecuada, así como el jardinero hace con las plantas, el abono, la poda, ¿no? La cantidad de agua, ¿no? Sacando los insectos que no son buenos para la plantita. Lo mismo debemos hacer exactamente con nuestros niños. Y eso también nos ayuda, porque nos va a testar la paciencia, la tolerancia, la creatividad. Pucha, los niños ahora vienen, como dice, Turbo 4.0, ¿no? Y nosotros ainda estamos ahí en la época que caminábamos con las cositas y de repente, papá, ¿qué es eso, qué aquello, y cómo eso, y cómo aquello? Y ahora quiero ir un celularcito último tipo porque mi coleguita también lo tiene. En fin, ¿cómo nos preparar para eso? ¿No? ¿Cómo no nos alejarmos del mundo en que vivimos? No adelanta alejarnos, no adelanta super protegerlos, pero dar a ellos condiciones de que pueden decir sí o no, de que puedan decidir cuando tengan que decidir solitos. Nosotros no podemos vivir por ellos, pero sí podemos darles en la edad tenra todo el cariño, el amor, todas las condiciones para que ellos vayan en el camino bueno, en el camino saludable y que se produzcan buenos ciudadanos. Lo que necesitamos es eso, que los que están a nuestra responsabilidad, nosotros podamos hacer lo mejor posible. Pero el libre albedrío de ellos ha elegido otro camino, problema de ellos. Pero nosotros dimos todas las condiciones morales, no solo técnicas, para tener una buena educación moral y material. El hogar es el taller permanente donde se templan sentimientos y emociones, dando dirección correcta y orientación segura para las acciones del futuro. Por esta razón no se vive en la familia ideal, pero en aquellas en las cuales son satisfechas las necesidades de evolución. Tenemos tantas cosas que pagar, que aprender, que convivir, que no podemos hacer todo en una sola vida. Entonces imagino que discutimos allá con nuestros encargados, amigos, espíritus protetores, encargados. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues vamos a trabajar por prioridades. Vamos ver lo que es más posible. Entonces, voy a entrar en la familia ahora, voy a hacer eso, voy a hacer aquello que es muy importante, vamos a hacer un planeamiento, una capacitación. Pero los sentimientos y las emociones en la familia son templadas, son direccionadas para que nosotros podamos tener niños que no sean agresivos, que la agresividad sea la creatividad, la unión, la división, el equipo. Entonces es muy importante. Y eso es la figura también, mira qué interesante, la educación. Y esa debe ser una prioridad en todas nuestras vidas, la educación.
não só a educação material ou científica, mas a educação moral, não? Então, as agrupações são importantes porque estamos sendo, nós e os hijos, estamos treinando para ligas maiores, para responsabilidades maiores. E solamente teremos chance de uma responsabilidade maior se as responsabilidades com um grupo pequeno, que é o grupo familiar, tivermos sucesso, porque depende também, sabe de quê? De desenvolver competências, desenvolver habilidades, desenvolver, então, ferramentas para isso, não? A lei divina estabelece que solamente a través do amor o espírito encontra a plenitude e a família é o lugar onde se perfecciona esse sentimento que estende em diversas expressões de ternura, abnegação, de afetos, não? Então, é muito importante. Ayer eu estava aí com nossa irmã Gracia de Panamá, estava assistindo allá a charla dele, é muito interessante, e ele deu alguns exemplos do amor. Não adianta gritar, adianta conscientizar. Eles já não respeitam mais o grito, depois vão ter que gritar 2 vezes, ou gritar mais forte cada vez, e não vamos parar de onde. Mas eles sim têm que ter essa consciência, temos que usar a criatividade que eles têm em excesso para chegar hasta eles. Então, conhecendo a cada um, sabemos por onde chegar. Que fazer? Não? De repente, lhe gusta tal coisa, então aí entra nossa parte do tempo. Então, temos que equilibrar nosso tempo de trabalho, nosso tempo de diversão, nosso tempo de descanso, com o tempo também para a família, não? Isso é muito importante que hoje, como a vida é muito rápida, temos que ter a distinta prioridade de tempo, a administração do tempo, para que nos sobre mais tempo a la tarefa mais importante nossa como padres, que é cuidar destas joias que não são nossas, que são prestadas por Deus por algum tempo. Agora, é interessante isso. Mira que interessante de Joana de Ángeles, não? Treinamento doméstico para alcançar a família universal. Por quê? Porque se nós tivermos, não, o êxito e desenvolver as habilidades e competências em um grupo pequeno, estaremos capacitados a estar em um grupo mais grande, um grupo maior. Então, ela também falou uma coisa interessante que eu nunca me olvidei mais do Centro Espírita. No Centro Espírita trabalhamos com gente diferente, gente que uns mais tolerantes, outros menos tolerantes, uns mais pacientes, enfim. Trabalhamos com uma diversidade grande. Então, é preciso, como dijo Kardec, trabalho, solidariedade, mas também tolerância. Ou seja, isso é uma ferramenta para nós outros. Trabalhar em um centro espírita, estamos trabalhando nosso caráter, estamos trabalhando nosso interior, muito importante isso. A mesma coisa em la família, não? Porque se demanda hoje coisas que antigamente não se demandavam tanto, não? A criação antes que havíamos, não? Meu papai e mamãe tinham muito mais, antigamente eles eram mais irmãos, não? Hoje é uma família mais reduzida, mas os requisitos cambiaram, as demandas cambiaram, então se é necessário que desenvolvemos nossa capacidade de cambiar também para atender a eles de uma forma melhor. Creio que já estamos indo para a parte final. E é muito importante, eu não sei se consegui dar toda a profundidade que o tema se me lo merece, eu pido desculpa uma vez mais, mas é um tema muito interessante, existem outras obras também, mas essa obra de Joana de Ángeles deveria ser melhor acolhida em todos os centros, me perdone se os centros espíritas não estão fazendo, porventura já devem estar fazendo, na evangelização juvenil principalmente, para que eles vejam a profundidade que existe, a responsabilidade, a importância do tema. É um tema muito importante, sabe por quê? Porque además de nossa consciência no plano espiritual, vamos dizer, puxa, eu poderia ter feito mais, mas eu era jovem e me dediquei ao trabalho, queria realizar-me profissionalmente, me dediquei muito pouco a los hijos se enveredaram por caminhos difíceis e agora me toca a responsabilidade, principalmente a própria consciência. Seria muito fácil que alguém ali nos dijera, mira, vocês não saíram bem, deixou de fazer isso, tuve essas faltas, seria bueno, porque depois você vai e nós outros quedamos bem. Mas não, o mais difícil é a nossa própria consciência,
que vinimos em hogares com informação, hogares espíritas, centros, os que não vieram a centros espíritas, tiveram a informação, mas não utilizamos adequadamente a informação. Então, mientras estamos todos aqui no caminho, não podemos fazer cambios e fazer distintos usos de nosso livre-albedrío para que nós podamos, então, aqueles que já passaram com a família, vendrão os netos, a constelação sigue aumentando, de repente podemos contribuir a los nietitos com algumas informações e algumas orientações e algum apoio e suporte para que eles sim possam obter uma melhor experiência nesta vida. Eu quero agradecer a todos, agradecer a Colômbia, este país hermoso. Não vou utilizar todo o tempo, porque também vou deixar a nossos companheiros que têm temas muito importantes. Quero estou muito feliz por estar aqui, o agradecimento nos 160 anos, este ano do Livro dos Espíritos, não? E agora em 31 de outubro, não? Uma fecha do desencarne de Allan Kardec. E estamos hoje aqui por Allan Kardec, por Jesus, por Deus que permitiu a Jesus formar o planeta e permitiu a Kardec que nos diera esta maravilhosa doutrina. Estamos hoje aqui. Agradecer também a todos os voluntários de Colômbia e esperamos revê-los em uma outra ocasião. Desejo a todos um final de magno evento maravilhoso que podamos desfrutar. Aqueles que estão em Colômbia, muitas graças por todo este evento. E os que estão afuera, que tenham muito bom vuelo, que possam regressar a seus hogares. E a partir de amanhã, empezamos em La Lide novamente. Muitas graças.